forte. Creio que Deus vai falar no coração da sua igreja. E quem estiver bem atento vai sair daqui edificado, fortalecido, bem alimentado para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, a partir do capítulo 3 e versículo 3 e 4. Aleluia. E em seguida vamos ler Eclesiastes. Já prepare coloque já uma marcação no primeiro capítulo de Eclesiastes. Vamos ler apenas 2 versículos. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas um homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e 2. Irei ler rápido, amém? O tempo voa. Versículo 1: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Amém? Poder se assentar com salva de palmas bem alegre para Jesus. Igreja do Senhor, esta mensagem que eu desejo trazer vai ser uma mensagem vai ser mais para ensinar, apesar de eu não estou no lugar do pastor, sou apenas um obreiro, um diácono na casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Mas eu fiquei curioso, e o que eu aprendo da palavra de Deus, eu tenho algo em mim que me leva a compartilhar com as outras pessoas. E como é algo que concernente à palavra de Deus, creio que é importante também para a igreja. Por isso que eu estarei trazendo esse tema. A palavra a primeira passagem que a gente leu vai falar de que as mulheres cristãs não deveriam ter os adornos no exterior, em enfeites exterior, num penteado, em roupas bonitas, mas sim um espírito manso e quieto, certo? O escritor, o apóstolo Pedro, ele faz esse paralelo entre coisas externas e o espírito da mulher cristã, que é algo interno. Os enfeites estão de acordo, que é algo exterior, é algo que se vê do lado de fora. E o apóstolo Pedro, ele vai falar que o adorno não deveria ser não deveria ser considerado como adorno verdadeiro os enfeites que a mulher colocariam nas roupas, no cabelo e no seu corpo. O apóstolo Pedro está falando que o adorno verdadeiro, o adorno que importa, é que a mulher cristã tenha um espírito conduzido pelo Espírito Santo, que tenha um espírito manso e quieto, que é característica dos frutos do Espírito: o domínio próprio, a mansidão, a paz. Amém? Até aqui estamos de acordo? Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro está falando que a mulher cristã deveria ter como marca registrada, que as pessoas pudessem ver e de fato ser verificado o espírito manso e quieto. A mulher e os homens que eram da igreja não deveriam se importar primeiramente
com o lado de fora das pessoas. Eles deveriam, quem é cristão, quem serve a Deus de verdade, quem busca a Deus de verdade, quem é cheio do Espírito Santo, não discerne as coisas do lado de fora, mas discerne o que está escondido, porque tem o discernimento do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Pedro estava falando. Vocês que servem a Deus, vocês que já confessaram Jesus como Salvador, não se preocupem primeiramente com o lado de fora de vocês. Se preocupem em vocês terem um espírito conduzido pelo Espírito Santo. Tenham em vocês os frutos do Espírito. Vocês podem ser bonitos do lado de fora, mas o que importa primeiramente é o que está do lado de dentro. Não adianta vocês se preocuparem com o enfeite dos seus cabelos, não importa vocês se preocuparem com suas vestes, não importa vocês se preocuparem primeiramente com os seus enfeites, com os seus cabelos. Se preocupem primeiramente com o que está dentro do teu coração. Te preocupa primeiramente com o que a palavra de Deus já fez dentro de ti. Te preocupa primeiramente com o que o Espírito Santo, a obra que Ele já iniciou dentro do teu coração. Te preocupa em ter você ser um homem e uma mulher cheio dos frutos do Espírito Santo. Se preocupe primeiramente com isso. Essa é a verdadeira beleza de um homem e de uma mulher que servem a Deus. Mas essa palavra não é suficiente para anular, para suprimir, para proibir aquilo que é externo. Porque a gente tem que entender algumas coisas antes de continuar essa pregação. A palavra de Deus foi escrita em 2 idiomas principalmente, 3, um terceiro, uma parte minoritária das Escrituras, não em português. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que as palavras, muitas palavras que têm um sentido parecido, foi traduzido com a mesma palavra, como vaidade. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, há muitas palavras que têm sentidos parecidos, mas que podem ser traduzidas com outras palavras, porque depende do contexto. Então, pelo menos 4 palavras aparecem no Antigo Testamento, mas na hora da tradução para o português, foi traduzido somente com uma palavra, vaidade. Por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 1, o pregador começa falando: tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No versículo 3 ele diz que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Uma geração vai, a outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o solo, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O pregador, o escritor do livro de Eclesiastes, que nós compreendemos como Salomão, está na sua velhice escrevendo este livro que, se você for ler e meditar, você vai perceber que o espírito e o coração da pessoa que escreveu o livro de Eclesiastes está quebrantado, está triste, está como uma pessoa oprimida, deprimida, triste, angustiada, porque o rei Salomão, ele foi o rei mais sábio, foi o rei mais próspero, porém foi o rei que teve mais oportunidades de provar dos prazeres desta vida terrena do que qualquer outro rei, do que seu pai, o rei Davi. Ele pôde, e na sua velhice, depois de experimentar as riquezas, depois de experimentar o gosto do poder, depois de experimentar os prazeres do vinho, prazeres de das mulheres, prazeres que apenas ele poderia usufruir, ele vai escrever esse livro, que você, mais uma vez, quando você for ler, você vai sentir o espírito de um homem frustrado, o espírito de um homem deprimido, porque ele diz que vantagem tem o homem no seu trabalho.
eu vou trabalhar hoje e eu vou trabalhar durante 50 anos, mas quando eu morrer, eu vou levar alguma coisa. Não é uma proibição para você se focar no seu trabalho. Não é uma proibição para você não construir um patrimônio. Mas o rei Salomão, ele está querendo te fazer meditar em uma coisa: do que vale o teu trabalho, ó homem, ó mulher, se você tira Deus da sua vida? O que vale o teu trabalho, o teu esforço, o teu suor, se Deus não é prioridade na tua vida? Do que vale o homem ou a mulher que diz servir a Deus, se Deus não é a prioridade da tua vida, se você constrói tudo isso sem a direção do Senhor, se você não pergunta para Deus se Ele quer você mais investido na sua construção de patrimônio, nos seus investimentos, na compra de terreno, na construção de uma casa, se você não pergunta para Deus se isso é realmente relevante, ou Ele te queria mais investido nos seus caminhos, mais investido na sua palavra, mais investido em buscar e fazer a sua vontade, em viver em santidade, em pregar o Evangelho, em salvar aquele que está perdido. E é isso que o rei Salomão está querendo fazer o seu leitor meditar. Do que adianta, homem? Será que você não sabe que todo o esforço, trabalho, suor e sangue que você vai derramar, uma hora, tudo isso vai acabar? A vida do homem é vaidade. O rei Salomão vai falar isso no livro de Eclesiastes. A palavra de Deus vai dizer que a vida do homem é vaidade, mas a gente precisa entender que sentido que a palavra de Deus está nos falando que a vida do homem é vaidade. Lembre-se, eu falei que a palavra de Deus foi escrita em idiomas diferentes, não em português primeiramente, mas sim traduzida para o português. Então a vida do homem, ela é vaidade em que sentido? Ela é vaidade no sentido de que ela é frágil, de que ela é volátil, de que ela é fugaz. Como diria minha mãe, para morrer basta estar vivo. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer, que a vida humana é vaidade. Ela é algo que passa, ela é um sopro. Uma hora você está aqui sentado, quando você sair daqui com uma moto dirigindo ou um carro, você não sabe o que vai acontecer. Creio que Deus sim guarda e protege os seus, mas nós não sabemos o que pode acontecer. Mas se você tem fé que Deus lhe guarda e lhe protege, amém, meu irmão. Mas a palavra de Deus chama a nossa atenção. Se você serve a Deus, se você deseja servir a Deus, considera isso no teu coração, no teu espírito hoje, que a vida do homem é fugaz. A nossa vida, ela não passa ela pode passar dos 80 anos, mas a média é dos 80 anos. Então a palavra de Deus quer nos dizer o quê? Que a vida humana, ela é frágil. Basta você trabalhar num telhado de 5 metros, se cair de cabeça você morre. Basta você dirigir uma moto, se for atropelado por um caminhão e o caminhão passar por cima de ti, você morre. Basta você cair de mau jeito, você quebra uma perna, você quebra um braço, você quebra um ombro. Se não fosse por Deus nos guardar e nos proteger, quantas vezes quanto tempo você ainda estaria vivo? Será que você estaria hoje aqui? Quantos livramentos em alto mar Deus nos deu? Quantos livramentos em aviões Deus nos deu? Quantos livramentos de carro Deus nos deu? Quanto livramento na moto Deus nos deu? Quantos livramentos nos nossos trabalhos arriscados Deus nos deu? É isso que a palavra de Deus deseja nos ensinar, quando ela diz que a vida do homem é vaidade, porque ela é um sopro como um vento. Vou ler alguns versículos que que tem a palavra vaidade, mas que justamente ilustra o que eu acabei de falar. Por exemplo,
Jó, capítulo 7, versículo 16. Jó está reclamando do seu sofrimento e da sua vida. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Aqui a tradução é na nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. E aqui a palavra foi usada como sopro, mas na versão que a maioria de nós temos na Bíblia, que é Almeida Revista Corrigida, está escrito como vaidade. E aqui a gente compreende melhor. Então vaidade tem um sentido de também como algo que passa, um sopro. Soprei e acabou. Foi. Amém? Segundo sentido, outro sentido que a palavra de Deus nos ensina. Eu estarei lendo Zacarias capítulo 10, versículo 2, para ilustrar, para me iniciar. Aleluia. Zacarias capítulo 10, versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias, por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter um pastor. Outra passagem, Deuteronômio 32, versículo 21. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Aleluia. O outro sentido que a palavra vaidade vai nos trazer é quando os ídolos. Para quem normalmente todo mundo aqui tem o entendimento, ídolos como deuses falsos. E por trás de deuses falsos há atuações demoníacas, há demônios agindo. Sabemos que há um só Deus verdadeiro, o Deus que quis se revelar pelas escrituras que nós temos hoje em nossas mãos, um Deus que quis se manifestar, entregando o seu Filho para ser encarnado e vivendo no meio de nós. Esse é o Deus verdadeiro. Mas o homem, na sua vida, ele fica cego com os seus próprios prazeres. Eles escolhem seguir uma outra voz. Quando você tampa seus ouvidos para seguir a voz de Deus, quando o pregador fala da mensagem do Evangelho, você tapa seus ouvidos. Quando alguém te repreende de acordo com a Bíblia, você tampa seus ouvidos. Quando você ouve Deus falando contigo e você rejeita, você está buscando seguir outros ídolos, ao invés de seguir ao verdadeiro Deus. Deus fala contigo e você tampa seus ouvidos. Deus chama a tua atenção e você tampa seus ouvidos. Deus te faz sentir angústias e você continua resistindo à voz de Deus. Você está tampando seus ouvidos para ir atrás de outros ídolos. E talvez esses ídolos sejam os seus próprios desejos, tuas próprias vontades, teu próprio entendimento. Você não está querendo viver a vida que Deus tem para você. Você está querendo viver uma vida de acordo com os teus padrões. Você está querendo seguir a vida com os padrões do mundo. Você está querendo servir a Deus com os padrões inventados da tua própria cabeça. Mas Deus deixou revelados os padrões dele nas Escrituras. Os padrões que nós devemos seguir e viver aqui no céu são os padrões do céu. Aleluia. É esses padrões que Deus deixou para a sua igreja. É assim que nós somos sal dessa terra e luz deste mundo. Deus chama o seu povo para o servir.
Deus chama o seu povo para o seguir. Deus chama o seu povo para se entregar a Ele. Deus chama o seu povo para que o seu povo entregue seu coração, seu corpo, sua alma a Ele. Mas muitos resistem à voz de Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa, o que a palavra de Deus nos revela nessas duas passagens que eu li de Zacarias e de Deuteronômio. O que a palavra quer nos ensinar aqui, o que é vaidade, são os ídolos. E deixa eu lhe falar outra verdade. Quando você deixa de servir a Deus e você passa a seguir a ídolos, você se torna tão inútil quanto seus ídolos. A palavra vaidade aqui está falando de que os ídolos são inúteis, ídolos são fúteis, porque só existe um verdadeiro Deus, que tem olhos e vê, que tem mãos e toca, que tem pés e marcha, que tem poder e age no meio da sua igreja. Há apenas um Deus verdadeiro. Não há estátua de madeira, não há estátua de cerâmica, não há estátua de pedra, não há estátua de qualquer material dessa terra que possa se comparar com o Deus glorioso ao qual nós servimos. Então a palavra de Deus vai nos dizer que os ídolos são vaidades no sentido de que são fúteis, inúteis, não mudam vidas. Você colocar fé numa pequena estátua não vai mudar a tua vida. A nossa fé tem que estar num Deus que, apesar de invisível, Ele é real. Apesar de você não tocar Ele, mas Ele te toca e você sente. Apesar de você ter vindo da ignorância e querer começar a servir a Ele, Ele te deixou revelado. Ele está revelado aqui nessas escrituras. É um Deus que chama o seu povo para que o povo dele o ame, porque Ele amou primeiro os seus escolhidos. Ele amou primeiro nós. Deus não força ninguém a servir Ele. Ele vinha ao encontro de Adão para conversar com Adão. Em Êxodo, Ele vem ao encontro de Moisés. É o Deus Todo-Poderoso vindo ao encontro do homem frágil, limitado. É o Deus perfeito e grandioso que vem atrás do homem que está caído no pecado. É o Deus tão grande, mas tão grande, que se revela na nossa pequena ignorância, que se faz presente na nossa frente para dizer: ei, eu te quero para mim. Eu te conheci antes que você me conhecesse. Eu te amei antes que você aprendesse a me amar. E muitos que estão aqui dentro talvez não saibam como amar a Deus, mas Deus te ama, e é esse amor que Ele quer impregnar no teu coração. Quando alguém te olhar para ti e dizer: por que você abre mão de tantos prazeres? Você vai ter que dizer: porque eu sirvo a Deus. Porque você serve a Deus, você é obrigado? Não, é porque Ele me salvou. Ele se salvou de quê? Ele me salvou de mim mesmo, porque eu não tinha poder para me salvar. É alguém te olhar nos teus olhos e dizer, e não compreender a razão da tua fé, mas você vai dizer: é porque Ele me amou primeiro. É por isso que eu o amo. É por isso que eu me sacrifico meus prazeres para seguir a santidade. É por isso que eu perco sonos buscando Ele. É por isso que eu deixo meu joelho calejado, porque eu tenho fome dEle, porque eu desejo me encontrar com Ele, porque eu desejo sentir Ele. Aleluia, aleluia. Nós temos que trazer esta realidade de volta para os nossos dias. Esse Deus grandioso que você não vê, mas ouve pregar, ouve falar, Ele quer se revelar a você.
Na palavra dele, ele já deixou escrito, basta você encontrar que ele te amou primeiro. Nós o odiamos algum dia, nós odiamos crentes, nós odiamos a verdade, nós odiamos o Evangelho. Algum dia da nossa vida nós o desprezamos, mas a voz dele continuava clamando, vem para mim. Eu quero te salvar, só eu posso te transformar, só eu posso dar sentido à tua vida. Para de ter uma vida vaidosa, fútil, frágil. Você é limitado, você precisa de alguém que seja mais forte que você. Você precisa, como imperfeito, de alguém perfeito para te sustentar. Você, como alguém fraco, você precisa de alguém mais forte do que você para te dar capacidade para passar dos seus limites. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você tem que se acordar com essa verdade queimando no teu coração. Ainda que Deus não te responda, você tem que estar ligado. Ainda que Ele não te responda, você tem que estar pensando: Deus, você está aí? O que você faria, Jesus, nesta situação? Como você agiria nessa situação? O que a tua palavra, Deus, fala a respeito desta situação? Deus, me dá a tua direção. Deus, inspira o meu coração para fazer aquilo que te agrada. Deus, me ensina a trabalhar de uma forma agradável a ti. Deus, me ensina a viver os meus dias como filho obediente. Eu sei que às vezes sou desobediente, mas me ajuda. Eu quero te amar como tu me amou. Deus, eu não sei como corrigir o meu filho, mas eu como filho, tu sabes me corrigir porque tu é o meu pai. Me ensina a corrigir o meu filho como tu me corrige. Me ensina a corrigir o meu filho com a sabedoria que tu tens. Deus, eu não sei como ser melhor do que sou hoje, mas tu sabe, te revela a mim, me mostra, me dá a direção. Deus, eu não sei como servir a igreja, eu só sei vir para o culto, ouvir a palavra, ser gentil com os irmãos, falar Pai do Senhor, abrir a Bíblia, louvar um hino, e eu ainda repito porque eu não sei outros. Deus, me ensina a fazer melhor, porque é para ti que eu faço, porque tu me amou e eu te amo, porque eu te sirvo e quero continuar te servindo de verdade, porque tu morreu no meu lugar e eu entrego minha vida para te servir, meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Voltando para a pregação, entendemos primeiramente que a palavra vaidade diz a respeito de algo que passa muito rápido, como a vida do homem. Segundamente, a palavra de Deus nos ensina que os ídolos são vaidades, no sentido de que são fúteis, não servem para nada, são sem propósito. Também a palavra de Deus nos ensina que aqueles que servem a ídolos se tornam vaidade. É o que Deus fala para o seu povo, aleluia, quando eles viravam as costas para Deus e seguiam após deuses de outras nações. Eles serviam, eles se voltavam, viravam as costas para Deus e se voltavam para deuses falsos. Deuses falsos que eram inúteis, que não eram deuses incapazes de trazer chuva, como no tempo de Elias. No tempo de Elias, o povo se rebelou contra Deus. Alguns ficaram como remanescentes, mas a maioria do povo se virou as costas para Deus. O que Deus fez? Deus cerrou os céus, impediu que chuva caísse, impedindo assim a prosperidade da nação, impedindo assim a alimentação daquele povo.
Logo, o povo passou por uma crise econômica, por ter virado as costas para Deus. O povo passou fome, por ter virado as costas para Deus. E adivinham o que os ídolos daquele povo fizeram a favor deles? Nada, porque não há Deus como nosso Deus. Há apenas um Criador, há apenas um Deus verdadeiro, há apenas um Todo-Poderoso, há apenas um Deus que é santo, santo, santo. Há apenas um que é a verdade, o caminho e a vida. Há apenas um, igreja, apenas um. E é esse que nós estamos prestando culto nessa noite. E é esse Rei dos Reis que nós estamos curvados diante da presença dele. E é esse Senhor dos Senhores que se faz presente no meio de nós durante esta pregação, desde o início da primeira oração até o fim deste culto. É esse mesmo Deus que se faz presente quando você dobra o seu joelho no seu quarto, quando você pede intervenção e resposta de Deus. É esse mesmo Deus que se faz presente. Aleluia. Então aquele povo, da mesma forma que os ídolos eram inúteis para salvar eles, daquela seca, daquela fome, daquela crise, eles mesmos se tornaram fúteis. Aleluia. E o que é que acontece quando o homem vira as costas para Deus? Quando aquele que conhece a Deus deseja seguir suas vontades. Quando o homem que conhece a Deus vira as costas para Ele, busca outro caminho, outra alternativa, busca viver os seus prazeres, busca fazer a sua vontade, a ira de Deus cai sobre ele. 2 Reis, capítulo 17, versículo 15. Aleluia. Provocaram ciúmes em mim. Não, rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Na versão Almeida Revista Corrigida está dizendo que eles seguiram aos ídolos que eram vaidades, e assim eles mesmos se tornaram vaidades. Ou seja, a igreja do Senhor que foi chamada para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser testemunha de Cristo, para ser testemunha do poder de Deus através do Evangelho que salva o homem. O que acontece com uma igreja que, quando volta as costas para Deus, ela se torna sem valor. O crente, o homem e a mulher se tornam sem valor. Aleluia. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Na própria carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, esse mesmo princípio permanece. Na nossa antiga vida, antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de você aceitar Ele como Salvador da tua vida, único Salvador, único mediador entre você e Deus Pai, antes de você se entregar a Ele, você vivia em trevas, você era filho da ira, a ira de Deus permanecia sobre você. O que isso quer dizer? Que do momento em que você morresse, você iria provar da morte eterna, você provaria do castigo reservado para os ímpios, daqueles que rejeitaram a Deus, daqueles que desprezaram a Deus. A ira de Deus está sobre aqueles que rejeitam a Deus, desprezam a Deus e não conhecem a Deus e não se submetem a Deus. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus te tira das trevas e te coloca na luz. Deus te tira da lama e te coloca nas regiões celestiais. Deus te pega sem valor e Deus te entrega as bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Deus te pega como filho da ira e te faz filho dele. Deus te pega como órfão e te dá um pai. Deus te pega como sozinho e te dá uma família. Deus te pega como perdido e te dá salvação. Deus te pega sem propósito e Ele te dá um propósito. Deus te tira da morte e te coloca na vida. Deus te tira da mentira e te coloca na verdade. Deus te tira da injustiça para que você viva as obras de justiça que Ele preparou para você. É para você ser justo. Se antes você roubava, trabalhe e dê àquele que precisa, para que você possa fazer boas obras. Faça boas obras. Antes roubava, agora ajuda, trabalha, seja honesto. Para de roubar, para de ser ladrão, mau caráter. Aleluia. E esse princípio aqui é interessante, porque na palavra de Deus há princípios expressos de forma diferente, mas há princípios. Aqui está falando o quê? Que Deus falou para o povo dele não imitar as outras nações. O que Deus pede da sua igreja? Que não imite o mundo, porque o mundo está em trevas, mas você já está na luz. Não faz sentido quem está na luz viver em trevas. Quem está na luz é para praticar boas obras, porque quem está fazendo mais obras, quando vai para a luz revela suas más obras, e por causa disso se envergonha. É por isso que os homens, os pecadores, fogem da luz. É por isso que os injustos fogem do Evangelho. Quando a pessoa diz: eu não estou preparado para servir a Deus, ela está falando: eu não estou preparado para deixar de fazer minhas más obras. É vergonhoso, porque a luz revela o que está na escuridão. A luz do Evangelho revela os teus pecados. A palavra de Deus revela os teus erros. A palavra de Deus te confronta. Mas é por causa desse confronto que há mudança. É por causa desse confronto que há constrangimento. É por causa desse confronto que há vergonha no teu coração. Quando você ouve que você está fazendo algo errado, a própria palavra te corrige. E como você já entregou sua vida para Jesus, o que te resta fazer? Mudar. Diácono Jonathan, eu mudo porque eu quero. Em parte é que você é caído, natureza caída. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de uma bússola, senão você se perde no caminho servindo a Deus. Senão você pode acabar servindo a outro Deus, pensando que você está servindo Jesus. Você inventa um Jesus conforme a tua vontade, você serve Ele, pensando que está servindo o verdadeiro, mas está servindo o falso. É por isso que há esse confronto, é por isso que há é por isso que há a palavra de Deus para a igreja, para gerar essa mudança. É por isso que Jesus deixou o Consolador para nos ajudar. É por isso que Ele derrama graça sobre aqueles que estão arrependidos. É por isso que Ele derrama graça, poder e unção sobre aqueles que reconhecem os seus pecados. É por isso que Ele derrama poder sobre aqueles que estão arrependidos. É por isso que Deus derrama aqueles que se humilham diante dEle. Deus derrama graça e poder do seu Espírito àqueles que estão dispostos a reconhecer que precisam desta graça para mudar. Aleluia. E quando a igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem, a mulher, vira as costas para Deus, para seguir a ídolos, para seguir a deuses estranhos, para seguir a sua própria vontade, para viver de volta na vida de pecado em trevas, a ira de Deus está sobre ele.
Jeremias 8, 19. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Jeremias vai relatar o que Israel está falando. Israel, o povo de Deus, pergunta: será que o Senhor não está em Sião? Aqui Sião a gente poderia entender como um céu, mas Deus não está no céu vendo o que está acontecendo com a gente, porque eles estavam sendo castigados. E eles perguntam ainda: não está nela o seu rei? O rei que o profeta de Deus ungia, o rei não está lá na cidade, e nós não moramos nessa cidade. Por que nós estamos sofrendo esse castigo? Aí Deus responde ao povo com uma outra pergunta: por que vocês me provocaram a ira? Por que vocês viraram as costas para mim? Eu não avisei que se vocês não se convertessem de volta a mim, eu mudaria, eu não castigaria vocês? Eu não falei por meio do meu profeta que se vocês reconhecessem os seus erros e pediam perdão a mim e me servissem de volta de verdade, eu não ia castigar vocês? Mas o que vocês fizeram com a mensagem? Vocês viraram as costas para a minha voz, vocês tamparam seus ouvidos, vocês perseguiram os meus profetas, vocês mataram os meus profetas, e vocês estavam esperando o quê? Bênçãos? Vocês me provocaram a ira. Se você fizer atenção com o relato da Bíblia, Deus, ele chama a atenção do povo durante muito tempo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é longânimo, porque Deus é bondoso. Mas o preço da injustiça deve ser paga, e o preço da injustiça do povo de Deus é o castigo de Deus. Se Deus é meu Pai, se Deus é meu Rei, se Deus é meu Senhor, o que é que me espera se eu fizer uma vontade contrária dele? Bênção, prosperidade, alegria, paz, amor? Óbvio que não. Deus vai chamar a minha atenção: filho, tu está errado, filho, tu está errado, filho, tu está errado. E quanto mais eu rejeito, mais juízo de Deus eu vou acumulando em cima da minha própria vida. E vai. Deus chama a atenção, e eu rejeito, e eu tampo meus ouvidos. Até que chega o dia, prestação de conta. Filho, oi pai, tu sabe que tu virou as costas para mim, né? Tu quer vir para onde eu estou? Sim. Mas tu me abandonou. Você virou as costas para mim. O que você acumulou para ti não foi bênçãos, não foi vida eterna, foi morte, foi juízo, castigo. Era isso que o Deus estava falando para o povo dele. Aleluia. Outras palavras usadas no Antigo Testamento, eu vou acabar daqui a 10 minutinhos, mais 10 minutinhos, por favor. Outras palavras são usadas na palavra de Deus no Antigo Testamento. Tudo isso que eu acabei de falar era só uma palavra com vários sentidos, para vocês terem uma ideia de como a palavra de Deus ela é rica. É por isso que vale a pena pegar um tempo, meditar nas Escrituras, comparar com outras versões, pesquisar. Isso alimenta a fé de vocês, isso alimenta a nossa alma. Tinha outras 3 palavras, só não vou falar porque é hebraico,
não sei como é que se pronuncia. Uma quer dizer algo sem fundamento, sem chão, algo vazio, vão, falso. Exemplos que eu posso dar: Êxodo 23, 1. Não espalhem notícias falsas e não entrem em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Aqui a palavra falsa vai estar em notícias falsas, vai estar como vaidades. Outra palavra quer dizer vazio. Um exemplo que eu posso usar, deixa eu ver aqui, Isaías 44, versículo 9. Todos os artifícios de imagem, de escultura, são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas do que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. O povo de Deus servindo a outros deuses, estátuas, que tem olho, mas não vê, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não anda, precisa ser carregado, se cair quebra. Mas o nosso Deus, Ele é invisível, mas Ele é grandioso. Nosso Deus é invisível, mas Ele, se Ele quiser, Ele se revela. Nosso Deus é invisível, mas Ele se manifesta no meio da igreja. Nosso Deus é invisível, mas Ele toca a gente. Nosso Deus é invisível, mas o Espírito dEle está vivo dentro de nós. Nosso Deus pode ser invisível, mas Ele faz coisas grandiosas no nosso meio. Aleluia. Outra palavra quer dizer ilusório, vão. Salmos 4, versículo 2. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Vocês querem buscar coisas vãs, coisas inúteis. Vocês estão se iludindo. É isso que Deus queria falar. Vocês buscam vaidades. Vocês buscam se iludir vocês mesmos. Vocês servem deuses. Vocês seguem caminhos. Vocês seguem suas vontades, esperando algo bom. Mas vocês só não passam de pessoas que estão caminhando sobre algo sem fundamento, sobre algo vazio, sobre algo falso, sobre algo ilusório. É pesado. Aleluia. Glória a Deus. Tem glória, igreja? Aleluia. Para terminar, o Novo Testamento vai ser rápido. A palavra vaidade, ela geralmente ela aparece poucas vezes, mas ela vai aparecer em coisas relacionadas com coisas fúteis, mais uma vez, inúteis. A palavra forte mesmo, essa palavra mesmo, fútil, inútil, sem propósito e pecaminoso. Um exemplo, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gentios aqui está falando de pessoas que não são convertidas, pessoas do mundo, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que os seus valores são dirigidos pelo mundo, por Satanás e pelos próprios sentimentos, emoção e prazer desta pessoa. É isso que são os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, muito menos buscam viver a sua vontade, muito menos temem a Ele. Então, a palavra vaidade está se relacionando com algo que é fútil. Alguém que vive apenas para prazeres terrenos vai morrer, o corpo vai ficar na terra e a alma vai perecer no inferno. Agora a igreja do Senhor vai morrer, vai morar com o Senhor, vai viver com o Senhor, vai ser ressuscitado, vamos ter nosso corpo restaurado, glorificado e vamos morar eternamente com o nosso Senhor. Com propósito. A igreja tem um propósito. Você
tem um propósito. Antes você vivia com as lentes da vida terrena. Antes você vivia segundo tuas vontades, teus sentimentos, o que o mundo dizia que era bom, você concordava e assim vivia. O que Satanás desejava era que você continuasse assim e se perdesse assim. Mas Deus que é bom, Deus que te ama, Deus que é misericordioso, Ele apareceu na tua vida para dizer: ei filho, eu quero te salvar e mudar a tua vida. Ele te deu um propósito. Ele te tirou da futilidade e te deu um propósito. Se você ler a carta aos Efésios, você vai entender o propósito. O plano de Deus criar um povo apenas reunidos na fé em Jesus era tão grande que Deus queria fazer ser conhecido pelas potestades. Você sabe o que quer dizer potestade? Anjos bons e anjos maus. Deus te queria que você fizesse parte de um povo desde a eternidade, antes do mundo ser criado. Deus já tinha te conhecido, Deus já tinha visto o teu nascimento, Deus já tinha conhecido o dia de hoje, Deus já tinha conhecido o dia que você vai se encontrar com Ele. E antes de tudo que isso acontecesse, Ele já sabia. Mas Ele te queria no meio desse povo para que você morasse com Ele eternamente. Ele te queria no meio desse povo para te salvar de ti mesmo, dos teus prazeres, dos teus pecados, da condenação que estava sobre você. Ele te queria no meio desse povo para você ser separado desse mundo em trevas e viver em santidade e em luz. Deus te queria nesse povo para te dar um propósito e vida em abundância. Irmãos, a mensagem foi até aqui. Agradeço a minha oportunidade. Espero que vocês foram alimentados, edificados, e eu me alegro em cumprir com o que Deus tem na minha vida. Mas toda glória, toda honra seja dada apenas ao nosso Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade.